Aí é o seguinte, você recorda, né, que o filo que não apresenta tecido verdadeiro é o filo porífero, porque ele não chega até a fase de blástula e é importante para que esses animais apresentem os folhetos, ok? Então, existem 3 folhetos. O animal, ele pode ser chamado de diblástico se ele apresentar apenas 2 folhetos, e o animal é chamado de triblástico se ele apresentar os 3 folhetos, ok? Existe também uma cavidade na região de mesoderma, no tecido de mesoderma, e aí, se um animal apresentar essa cavidade, ele é chamado de celomado. Se ele não apresentar essa cavidade, é chamada de acelomado. E se ele não apresentar, mas finge ter essa cavidade, ela é chamada de pseudocelomado. Existe também a simetria, que a simetria é o seguinte, eu imaginar cortes neste C, e cada corte eu obter algo semelhante, ok? Alguns animais dá para me fazer vários cortes e obter partes semelhantes. Outros animais isso não tem a menor possibilidade. Aqui é só para você recordar a célula, desculpa. A célula eucariótica, ela sofre variação, certo? Ela é eucariótica por quê? Quero que vocês atentem aqui. A célula eucariótica, ela recebe este nome porque esta regiãozinha aqui, desculpem, é uma camada lipoproteica chamada de carioteca ou membrana nuclear, que faz a proteção do material genético que está aqui, ok? Mas, dependendo de quem pertencer esta célula, ela sofre variação. Por quê? Porque a gente tem célula animal e vegetal, ok? Aqui eu tenho essas células com organelas animais e organelas vegetais. Quero que você atente para esta região, ou seja, toda célula que apresenta o material genético protegido é chamada de eucariótico ou eucariótica, ok? Aqui é para a gente entender o que a gente estava falando de folheto, de blasto, glástula e tudo mais, ok? Então, é o seguinte, aqui é a célula ovo, que é aquela célula que já aconteceu a união, né, do material genético dos genitores. O que é um genitor? Aquilo que está dando origem ao novo ser, certo? E aí, dentro dessa célula, vai acontecer várias transformações, ou seja, várias modificações também e várias divisões de mitose, certo? E aí vai formar essa estrutura que a gente chama de blástula. Aí você observa que existem várias desses blástulos. Então, esses blastômeros, quando chega a 32 blastômeros, é chamado de mórula, ok? Aí você observa que aqui passa por uma transformação, você observa uma grande quantidade de célula aqui na região periférica, você observa aqui uma cavidadezinha, certo? Aqui tem origem os folhetos embrionários. Esses animais que apresentam folhetos embrionários, eles podem apresentar 2 folhetos ou 3 folhetos. Se apresentar 2 folhetos é chamado de diblástico e se apresentar 3 folhetos, triblástico, ok? E aí tem aquela estrutura do celoma também que a gente conversou. E aí eu vou mostrar para você o que exatamente eu estou falando com vocês, ok? Aqui é só para você lembrar dos folhetos embrionários, que são, né, 2 diblástico, 3 triblástico, ok? E aqui eu quero que você observe esse aqui. Nesta fase aqui de gástolo, você observa que tem aqui como se fosse uma cavidade, que faz a comunicação entre o meio interno e externo. Essa cavidade é chamada de blastóporo. O blastóporo é o seguinte, vamos entender o blastóporo. Se o blastóporo der início uma cavidade chamada boca, que vai dar origem à boca, esse animal é chamado de prostostômio. Se essa cavidade der origem primeiro à cavidade anal, então esse indivíduo será chamado de deuterostômio. Nós, animal humano, somos triblástico e deuterostômios. E somos também celomados, ok?
Tranquilo? Aqui é aquela que a gente já havia comentado com vocês, né? Sobre o celoma e sobre os folhetos embrionários. A celomada é aquele que não apresenta celoma, cavidade. Porque se você observar bem, aqui a gente tem esse folheto em amarelo, que é o ectoderma, a gente tem esse folheto aqui do meio, todo em rosa, que não tem cavidade aqui, você tá vendo? Que não tem cavidade no mesoderma. E o endoderma, a gente não conta esse orifício aqui do endoderma não, certo? Para o indivíduo ser celomado, a cavidade tem que estar presente no mesoderma, certo? Esse aqui é um platelmito, é uma planária, tranquilo? Quando você vem para esse indivíduo, ele vai apresentar o ectoderma, que é esse folheto aqui superficial, vai apresentar o mesoderma, aí você pensa que esse aqui é uma cavidade, que está no mesoderma, mas não. Não. Por quê? Porque o mesoderma está aqui intacto. A cavidade tem que estar dentro do mesoderma e não está fora do mesoderma, por isso que é chamado de pseudocelomado. Quem são os pseudocelomados? Nematóides. Um representante, por exemplo, é a lombriga, ok? Aqui a gente tem este animal com os 3 folhetos embrionários e você observa que tem a cavidade aqui, ó. Você está observando que aqui é mesoderma e eu tenho o resto do mesoderma aqui e no meio tem a cavidade. Pois é, esses indivíduos são chamados de celoma. E essa cavidade vai ser importante para quê? Para ser preenchida por órgãos, ok? Exemplo, nós, como eu já havia falado, e os anelídeos, que são quem? Pois é, as minhocas, as sanguessugas, tranquilo?